A audiência pública de hoje, ela tem como objetivo debater o projeto de lei complementar legislativo 020/21, de autoria dos vereadores Fernanda Bart, Felipe Camozato, Mário Pimentel, Ramiro Rosário e Gessé Sangalho, que revoga a lei complementar número 462 de 2001, que dispõe sobre a proibição no município de Porto Alegre da construção de estabelecimentos de alimentos ou congêneres com área computada superior a 2.500 metros. A nossa audiência pública ela está sendo transmitida pela TV Câmara, também pelo canal digital 11.13 e pelo canal 16 da NET. Os trabalhos se desenvolverão da seguinte maneira. Inicialmente, nós vamos conceder a palavra ao vereador Cláudio Janta, que é o requerente da presente audiência pública, e a partir de então, a partir deste momento, estamos recebendo inscrições da comunidade que desejarem fazer uso da palavra, até o número de 10, e também dos vereadores e vereadoras que desejarem fazer o uso da palavra. E os vereadores vão falando intercaladamente com os integrantes da comunidade que pedirem a inscrição. Então, com a palavra, senhor presidente, o senhor pode passar a palavra ao vereador Cláudio Janta, o requerente da audiência. Já estão inscritos os vereadores Pedro Ruas e Mário Pimentel. Pois não, Cláudio Janta. Boa noite. Uma boa noite, senhor presidente Denis Sequim, boa noite ao Luiz Afonso, a Mário Pimentel, a Cláudia Araújo, Pedro Ruas, Oribone e qualquer outro membro dessa casa que eu não vejo aqui, mas que esteja presente. Nós pedimos a audiência pública. Esse projeto, ele entrou na legislatura passada, na Câmara de Vereadores, a autoria do Walter Nagstein, né? E esse projeto, ele teve todos os trâmites, teve audiência pública, passou nas comissões e foi para plenário, e esse projeto foi rejeitado no plenário. Rejeitado porque hoje essa lei, né, ela não se aplica nas saídas da cidade. Essa lei não se aplica se o investimento quiser investir na saída da Cis Brasil, quiser investir lá na agronomia, né, quiser investir na Freeway, na Restinga. Ele não se aplica nesses extremos de ruas de acesso da cidade. Ele se aplica para as regiões altamente com densidade na nossa cidade, né? Nós temos um exemplo da região da Sertório ali, onde hoje, tirando os 3 grandes empreendimentos atacadistas que tem ali, né, tirando 2 lojas de materiais de construção, nós não temos nenhum outro comércio. Quando abre esses grandes empreendimentos, isso aí foi estudos comprovados, né, feito pela cidade de Porto Alegre, feito pelas entidades, né, quando abre esses grandes investimentos, à sua volta, todo pequeno comércio, né, aquele comércio lá que muitas vezes trabalha a família, que emprega 2, 3 pessoas, uma ferragem, uma pet shopping, né, um bazar, um mercadinho, por aí afora, né, tende a fechar esse comércio. Isso já aconteceu em algumas regiões da cidade, quando abriram os hipermercados. Isso nos levou a fazer essa lei na Câmara de Vereadores, a aprovar essa lei na Câmara de Vereadores, o que aconteceu em algumas regiões de Porto Alegre. Então, a nossa cidade, ela tem hoje um setor de supermercado forte, né, e esse setor forte se dá nos pequenos supermercados, que empregam uma quantidade muito grande de pessoas, né? Nós temos uma rede de supermercado de varejo, rede de lojas grandes, já constituída na cidade de Porto Alegre, né? E nós não vimos a necessidade de ampliar esse espaço, né, para que possa vir se instalar grandes empreendimentos na cidade de Porto Alegre, já que a nossa rede local, né, a gente pega as grandes redes de supermercados locais, já estão com seus pontos estabelecidos e já decretados. E iriam competir de igual para igual com essas grandes redes, né, que possam ter interesse em vir para Porto Alegre, porque a gente não vê um horizonte atrás desse projeto de mudar essa lei que tem esse limite de tamanho para um hipermercado. Então, nós vimos a geração de emprego, nós vimos a oportunidade, né, das pessoas terem o seu negócio, da oportunidade das pessoas poder sustentar a sua família, gerar empregos. O pequeno comércio, ele é responsável por mais de 70% dos empregos gerados nesse país. No setor de supermercado, a taxa de empregos dos pequenos também é elevadíssima,
né? Hoje ela representa um pouco mais até do que isso pode se dizer. Porque uma grande rede de supermercados, se pegar grandes redes de supermercado, eu não quero citar nomes aqui, mas que tenha o tamanho, né, perto desse tamanho que nós estamos dizendo, ela não emprega 200 pessoas. Mas nós temos exemplos, é só entrar no mercado e tu vai ver. E a rede pequena, com as suas lojas, né, com os seus fornecedores, porque ela negocia direto com os fornecedores, ela gera muito mais. Então, nós temos dificuldade desse projeto vir a ser votado na Câmara, aprovado na Câmara de Vereadores, que vai gerar o fechamento de centenas, milhares de empresas e centenas de milhares de pessoas ficarão desempregadas. Então, nós achamos necessário essa audiência pública para que a sociedade participe, as pessoas envolvidas, elas participem e dê sua opinião para que depois a gente possa entrar em plenário para fazer a discussão sobre esse projeto. Seria isso, senhor presidente Luiz Afonso. Obrigado, vereador Cláudio Janta. Uma informação que faltou ser dada no início é que as inscrições da comunidade nós as receberemos pelo chat aqui da audiência. Quem está o próximo inscrito? O inscrito é o vereador Pedro Ruas. Pedro Ruas, por favor. Eu agradeço a oportunidade, cumprimento o presidente Sequim, cumprimento o nosso diretor Luiz Afonso e particularmente o Cláudio Janta, que pediu essa audiência pública, demais vereadores e vereadoras que estão aqui, a Mari Pimentel, Cláudio Araújo, o Oriboni, e particularmente os representantes, as representantes da comunidade interessada, né? Já falei no João Michele, já falei na Flávia, do Sindigêneros. Eu acho que eu tinha a condição de ex-vereador e não participei, portanto, da votação inicial da primeira versão desse projeto. Eu era deputado estadual nesse tempo e agora vejo novamente ele voltar. Eu acho ele muito nefasto para Porto Alegre. E acho importante, amigas e amigos, que ele seja votado logo. E, na minha opinião, derrotado logo. Porque a permanência desse projeto, ela é sempre uma espada na cabeça. Desses, como disse o Janta, milhares de comerciantes de todas as áreas, desde a área do mini mercado, que é mais comum, até a área da pequena ferragem de varejo, enfim, aqueles armazéns comuns nos bairros, tudo isso fica muito prejudicado e ameaçado pela existência desse projeto. Não é à toa que ele é apelidado de projeto dos franceses, porque é uma linha que interessa muito a essas mega redes internacionais, como é o caso, e eu digo aqui respeitosamente, mas é o caso do Carrefour, e de outras tantas da mesma linha. A gente já observou no Brasil, em outras cidades, essa mesma tentativa, e isso está em andamento, parece que é um projeto mundial até, mas aqui em Porto Alegre isso não vai se criar. Por quê? Porque as vereadoras, os vereadores, e eu não estou dizendo nada contra os autores, porque eles têm todo o direito de ter a sua posição, mas, na sua maior parte, a Câmara de Vereadores tem compromissos populares aí muito sérios. Vejam, por exemplo, que durante a pandemia, esses mini-mercados, presidente Sequim, só para dar um exemplo, foram lá onde tem a dona Maria tem o seu caderninho para pagar no fim do mês, o seu João pode deixar para mais tarde um pagamento que seria de agora, foram responsáveis pela entrega e distribuição de milhares de cestas básicas, gratuitas. Eu acompanhei isso, eu não acompanhei isso no estado inteiro, mas eu acompanhei na periferia da Grande Porto Alegre, de Porto Alegre e algumas cidades da Grande Porto Alegre, onde esses pequenos estabelecimentos, literalmente, em vários casos, salvaram a vida das pessoas, ou pelo menos a qualidade de vida de muitas.
de muitas famílias. Então, eu acho muito perigoso mesmo, né? Muito cruel, se me permite a palavra, que exista a possibilidade de nós termos, de repente, mega empreendimentos superiores aos limites que a Lei 462 estabelece, e nessa superioridade, que ela é abissal, é gigantesca, essa superioridade, essas grandes redes, nós sabemos, os mesmos produtos, elas conseguem fazer um preço impossível de competir, impossível. E elas conseguem fazer isso por muito tempo. Ou seja, quando elas retornarem aos seus preços normais, não haverá mais nada. Vai ser uma terra destruída, vai ser um deserto. E é justamente por aqueles dados, no Rio Grande do Sul, não é só Porto Alegre, mas no Rio Grande do Sul, esses estabelecimentos são responsáveis de 72% a 78% dos empregos gerados na área do comércio varejista. Então, vejam só do que estamos falando. E isso, presidente Sequim, que nós estamos num momento onde o Brasil inteiro passa por uma grave crise de emprego, gravíssima, e por uma grave crise que é semelhante e é tão grave quanto de geração de renda. Isso, e aqui concluo, meu caro diretor legislativo, agradecendo a palavra, essas situações nós temos que evitar na capital do Estado. É a nossa obrigação evitar. Por isso que eu reitero o que disse bem no início dessa exposição. Para além da audiência pública, que é importante, é fundamental em qualquer projeto, e particularmente nesse, nós devemos ter em breve os mecanismos necessários da Câmara Municipal para a votação e derrota desse projeto. Porque eu digo, a permanência dele na ordem do dia, a permanência da possibilidade da votação e, portanto, da aprovação, é algo que é a espada de Damocles. É um risco acentuadíssimo para tantas e tantas comunidades que estão vinculadas diretamente aos pequenos estabelecimentos, pequenos e médios, pequenos e médios estabelecimentos. E a nossa obrigação, me parece, colocar em votação e derrotar esse projeto para que ele não volte mais à Câmara Municipal, na medida em que ele é, antes da pandemia, muito ruim, a partir da pandemia, então, completamente nefasto para a economia da nossa capital. Muito obrigado. Obrigado, vereador Pedro Ruas. Eu não vou me manifestar muito aqui, porque eu já fiz um pronunciamento lá no ano passado ainda, sabendo que a grande rede dos supermercados, dos pequenos supermercados de Porto Alegre, sofreriam uma devastação, uma verdadeira devastação. Então, eu posso dar minha opinião, na audiência pública, e também, não sei se o presidente vota, mas acho que sim que vota lá, eu já vou declarar meu voto. Eu sou contra este projeto, mas respeitando, como disse o Pedro Ruas, respeitando as posições contrárias. Diretor legislativo, eu peço que o senhor me coordene um tempo a palavra ali para os demais debatedores. Vejo que tem o vereador Oliboni, a Cláudia Araújo também estão inscritos, e depois as pessoas da comunidade. Por favor, Luiz Afonso, coordene um pouco, eu vou me deslocar e provavelmente o meu sinal vai ficar muito ruim. Em seguida que eu melhorar o sinal, eu volto, ok? Obrigado, diretor legislativo, faça, por favor, a continuação da audiência. Perfeito, presidente. A próxima inscrita é a vereadora Mari Pimentel. Depois temos a vereadora Cláudia Araújo e o vereador Aldacir Olibon. Vereadora Mari. Boa noite, presidente. Boa noite, colegas vereadores, diretor, público que nos acompanha aqui. Eu gostaria de contextualizar um pouquinho mais o público que nos acompanha, ainda mais por ser uma das proponentes do projeto de lei. Primeiro, contextualizar que a nossa capital é uma das capitais que trabalha com o maior valor da cesta básica. Então, a gente está vivendo aqui um compromisso popular, que alguns vereadores estão dizendo, na questão do ponto de vista do mini mercado, mas não no ponto de vista da fome que passa Porto Alegre. Hoje, a nossa cesta básica, estando num valor tão alto, ela acaba gerando um risco alimentar para grande parte da nossa população.
O segundo item que eu gostaria de contextualizá-los é que hoje a grande empresa supermercadista de Porto Alegre fatura mais que o segundo, terceiro e quarto concorrente somados juntos. Ou seja, nós criamos uma reserva de mercado para um grande player de Porto Alegre. A gente diz que ele equivale aos outros 5 no seu somatório de faturamento. E por que eu digo isso para o público que nos assiste? Porque essa lei, ela criou uma reserva de mercado. Hoje, por exemplo, lá na Praça da Encol, famosa Praça da Encol, onde nós teremos um novo empreendimento do Zafari, que antes era um empreendimento que teve ali o Febernat, depois nós tivemos o Nacional e agora será um empreendimento do Zafari. Esse ponto da nossa cidade, ele não compreende essa lei. Então, esse supermercado ele estará ultrapassando essa área e ele está numa área central da nossa cidade. Ou seja, nós estamos criando para o principal player da nossa cidade uma reserva de mercado para colocar um super estabelecimento competindo com os demais mercados da região, da Petrópolis, Bela Vista, Moinhos de Vento, e sabendo que ele não está sendo compreendido pela lei que restringe os 2.500 metros quadrados de área de supermercado. E cada vez mais a gente tem supermercados que gostariam de estar entrando na cidade, que não podem entrar, e ao passo que os supermercados antigos, que já têm as áreas já adquiridas anteriormente, conseguem criar sua reserva de mercado. Isso não favorece a competição e isso não está também reservando local para aqueles pequenos mercados, porque a gente está vendo também uma criação de um outro mercado ali na Carlos Gomes, muito grande, outro aqui na Bordini, muito grande, e tudo isso os mercados grandes que vão competir também com os pequenos, e não é por isso que o pequeno irá morrer, porque cada vez mais nós temos um mini mercado pequeno, vendo que o diferencial dele não é preço, o diferencial dele é serviço, são produtos diferenciados, qualidade, fidelidade, e eu digo isso porque eu frequento muitos mini mercados e nós vemos os mini mercados como estão se readaptando à realidade da situação. Então, aqui me parece muito mais vereadores falando de manter a maior cesta básica de custo do Brasil, em Porto Alegre, e de manter uma reserva de mercado para um player que junto equivale aos 5 principais players de somatório de faturamento, e me parece que não é sobre proteger o mercado, porque proteger o mini mercado é entender que ele vai competir de acordo com as suas características, que é qualidade, que é a questão de diferencial de produto, de serviço, não será em cima do preço. E eu digo principalmente, porque daí a gente quer criar projetos aqui, como está tramitando na Câmara de Vereadores, de trazer moradias populares para o centro, moradias populares para o 4º distrito, e que tipo de supermercado esse morador popular do centro terá acesso, uma vez que a gente impede que os supermercados grandes, com preços competitivos, estejam lá para ele conseguir adquirir seus alimentos. E parece que a gente criando reserva mercado e dizendo onde pode ter um supermercado e onde não pode ter outro, e quem pode acessar um produto de valor mais baixo e quem não pode acessar, porque a gente sabe que tem a questão de transporte, a gente acaba criando uma situação que a pessoa de maior vulnerabilidade na nossa cidade sai perdendo pelo preço e pela facilidade de conseguir adquirir um produto a preço baixo na nossa cidade, continuando sendo a capital de maior custo da cesta básica. Eu termino por aqui, gostaria de deixar à disposição para quem quiser conversar conosco, os proponentes do projeto de lei. Sempre foi um projeto com o objetivo de desburocratizar a cidade e trazer uma cidade pró-empreendedorismo, pró-desenvolvimento, e nunca foi com o objetivo, como aqui alguns dizem, de terminar um compromisso popular. Nós entendemos o que o mini mercado tem de pontos diferenciais e nós reforçamos isso e temos certeza do diferencial, mas a gente sempre tem que pensar no cidadão de Porto Alegre, que é 1.500.000 habitantes que dependem também de produtos baratos para garantir a sua segurança alimentar. Obrigado, vereadora Mário Pimentel. Próxima inscrita, a vereadora Cláudia Araújo. Boa noite a todos, meus colegas vereadores, vereadoras, meu líder, Cláudio Janta, proponente aí dessa audiência pública, sei quem está se deslocando, né? Na verdade, eu tenho alguns pontos, assim, que eu acho que são importantes a gente trazer para essa discussão. Nós temos 2 pontos de vista, nós temos os grandes empreendimentos, hoje na cidade crescendo bastante, nós temos aí várias obras de mercados grandes sendo construídos, né, em fase já de construção, que são parceiros do município.
que são estabelecimentos que entregam muito para o município, gerando emprego, trazendo receita para o município, trabalhando contrapartidas importantes e necessárias também para o município. A gente sabe que nós temos aí um prefeito que utiliza muito destes grandes empresários para que ajudem a cidade. Eu acho que a gente precisa, sim, levar em conta essa questão, né? Mas aí entra também o outro lado da história, que são os menores, são os pequenos empresários, aqueles que normalmente trabalham, muitas vezes, a família trabalha nesses comércios, que dependem daquilo ali também, né? E que a gente não pode desassistir. Quando veio esse projeto, eu digo que sou contra o projeto, e conversei com o pessoal do Sindgêneros, me procuraram, conversei com várias pessoas também, mas eu acho que a gente tem condições de fazer uma construção dentro deste projeto. Eu acho que a gente pode trabalhar através de emendas, através do próprio plano diretor, oportunizando algumas questões dentro de algumas regiões, porque nós estamos discutindo, sim, o plano diretor, e eu acho que dá para fazer essa construção, de quem sabe, não em áreas centrais, não em áreas que a gente tem pequenos comércios, para que a gente não acabe com esses comércios, para que a gente possa manter essas famílias trabalhando, mas não abrindo desses grandes empreendimentos. Então, quem sabe um cinturão, quem sabe um entorno da cidade onde ela está crescendo também, quem sabe a gente emendar dentro deste projeto que as áreas existentes, já compradas, já negociadas, já em andamento, elas se mantêm. Quem sabe a gente faz dentro do próprio plano diretor, que algumas áreas sejam viáveis e outras não sejam, não sei, pessoal. Mas eu acho que a gente pode construir, pode ser através até de uma comissão voltada para esse tema, que a gente possa discutir algumas posições e achar uma solução. Eu acho que a gente não pode perder o empresário que gera emprego e receita para o nosso município, que é importante, em função só dos pequenos, mas a gente também não pode perder os pequenos. A gente precisa fazer essa composição. E hoje a gente está numa fase, dentro de uma construção do plano diretor, dentro de uma construção até no próprio projeto, que a gente pode mudar algumas coisas, que a gente pode oportunizar os dois empreendimentos. Só que temos que ser concisos de que forma nós vamos fazer isso. Então, eu acho que sim, cada área tem a sua necessidade e a gente tem condições de compor isso. Eu sou parceira para a gente compor do jeito que está, de poder fazer em qualquer local, a qualquer custo, eu vou votar não. Agora, se a gente puder fazer uma construção diferenciada para oportunizar esses empresários, eu sou parceira, porque eu acho que a gente precisa, principalmente, gerar emprego, porque a pandemia trouxe muito desemprego, trouxe muita fome, trouxe muita necessidade para as nossas pessoas, e esses empreendedores fazem toda a diferença na vida da nossa cidade. Então, eu acho que a gente pode fazer regrar isso e não dizer sim ou não. É isso, muito obrigada. Obrigado, vereadora Cláudia Araújo. O próximo inscrito é o vereador Adacilo Limone. Nós reiteramos que continuamos abertos para receber inscrições da comunidade através do chat na presente audiência. Vereador Olibone, por gentileza. Nobre diretor administrativo, diretor Luiz Afonso, poderia me dizer quem são os autores do projeto? Porque eu gostaria de ouvir o contraditório, mas não conseguia ir a não ser a Mari Pimentel. Quem são os autores do projeto? Os demais autores é a vereadora Fernanda Bart, vereador Felipe Camozato, vereador Gessé Sangalli e vereador Ramiro Rosário. Além da vereadora Mari Pimentel, óbvio, que já se manifestou. Pois então, me dirijo aqui aos colegas vereadores, saúdo todos que estão nos acompanhando esta audiência pública, e realmente o que falou há pouco alguns vereadores que me antecederam, lembraram muito bem na própria exposição do vereador Janta, quando ele coloca de que esse projeto já foi derrotado em anos anteriores. E me perdoa, Mari Pimentel, mas é desnecessário um projeto desta natureza, à medida em que hoje, queira ou não, o shopping center, os grandes empreendedores já estão engolindo, diria, o pequeno empreendedor, aquele que tem a cultura do comércio familiar,
aquele que, enfim, não está no trajeto das ruas principais da cidade, como a Avenida Bento Gonçalves, Ipiranga. Ipiranga, se tu pegar, por exemplo, pega lá da João Pessoa até Antônio Carvalho, tem dois, tem o Bourbon e tem o Zafari. Os demais são todos mini mercados, pequenos. Então, para que haver modificação na lei se hoje dá para conviver com essa diversidade? Me parece que esse projeto tem endereço. Eu também sou do time, vamos dizer assim, dos vereadores que votará contra esse projeto de lei, por não haver tamanha necessidade. Quero lembrar aqui, como alguns colegas já falaram sobre isso, em 1980, quando veio o Carrefour aqui na região leste, logo depois da PUC, foi a maior quebradeira que teve na região aqui dos mini mercados. A grande maioria, mini mercados do comércio familiar, que por sua vez empregavam ali sim 8, 10, 12, 30, eu conheço um de 42 empregados. E com a vinda do Carrefour, adotaram um tempo uma política de preços reduzidos e depois nunca mais. E adotaram porque na época as gôndolas não eram gerenciadas por eles, mas por alguns que forneciam, que eram fornecedores do produto e colocavam os seus funcionários. Quer dizer, geravam emprego? Não. Essa ideia de grandes empreendimentos gerar mais emprego do que a cultura familiar, muito menos. Vai levar uma quebradeira danada. Realmente isso é muito preocupante. A questão da cesta básica é outra lógica. Não dá para dizer que quanto mais grandes empreendedores, melhor ou mais reduzido será o valor da cesta básica. Não. O produto vem com seu preço carimbado lá do fornecedor, do produtor. Então, é nesse sentido que eu acho desnecessário esse projeto de lei. Tenho certeza que a Câmara, embora tenha aí a autoria de vários vereadores, mas não tem a simpatia popular, pelo contrário. Ele é, eu diria, um desmonte, ele é um PL desemprego. É o PL desemprego, porque tu pode ganhar 100 e perder 2.000. Isso é lamentável que ainda alguns vereadores tenham iniciativa dessa natureza, sem discutir com o amplo segmento, e não uma audiência pública, que no momento temos aqui 25 pessoas. Lamentável. Muito obrigado. Obrigado, vereador Aldacir Oliboni. Consulte se mais alguém deseja fazer uso da palavra. Não temos inscritos da comunidade. Eu tenho uma questão de ordem, diretor. Pois não, vereador. Como a Lei 462, ela já estabelece um desenho e um traçado que possibilita, né, grandes empreendimentos e garante, ao mesmo tempo, o mercado para os pequenos, eu consulto aqui o senhor, diretor, se nós poderíamos ter um encaminhamento, o vereador Janta já falou nisso também, tenho certeza que o vereador Libori faria disso, a vereadora Cláudia talvez, não consultei, que nós pudéssemos pedir a votação do projeto. A votação imediata, ou seja, a priorização desse projeto. O vereador Pedro Rua. Pois não. Não, vereador Pedro, eu posso responder. Na verdade, a linha D do artigo 228 do regimento estabelece que compete ao Colégio de Líderes elaborar a priorização das proposições. Então, essa oportunidade de solicitar a priorização teria, no primeiro momento, na reunião do Colégio de Líderes da próxima quarta-feira, às 11h, ou então, mediante requerimento aprovado no plenário durante a sessão. Era isso. Então, na quarta-feira. Muito obrigado, diretor. Consultamos se alguém mais deseja fazer uso da palavra. E não havendo, por delegação do senhor presidente da Casa, que está em deslocamento, agradecemos a presença de todos, declaramos encerrada a presente audiência pública, desejando um bom final de noite de segunda-feira. Obrigado, abraços. Encerrada a audiência.